Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Esses dias eu abri a caixinha na rede vizinha, eu sei que vocês adoram quando eu abro a caixinha de perguntas. E aí uma pessoa fez uma pergunta bem interessante, ela relatou um problema que ela teve com um prestador de serviço, né? E falou que ficou muito chateada com uma atitude dele e relata, enfim, o que ele fez, que a deixou chateada. Eu me lembro que eu respondi para ela, dentre outras coisas, que se respeitar prazo e horário era um valor estrutural para ela deveria repensar no vínculo com esse profissional, enfim, porque era um profissional que não tinha respeitado prazo, tinha sido negligente com ela, né? Então eu falei sobre essa questão do valor estrutural. E aí logo na sequência, e é sobre isso que eu quero falar hoje, uma pessoa me perguntou: mas Gisela, como é que a gente sabe quais são os nossos valores estruturais? E eu achei essa pergunta bem interessante porque às vezes a gente acha que todo mundo se conhece para saber quais valores realmente importam, mas na verdade não. A maioria de nós, a gente não se conhece suficientemente bem para a gente saber o que realmente a gente quer num relacionamento. Às vezes a gente não sabe porque a gente aprende tanto sobre o que importa num relacionamento com coisas que a gente ouve da família, de pai, mãe, irmão, professor, coisas que a gente ouve na mídia, que às vezes a gente nunca para se olhar e se observar para saber os valores que realmente são nossos e aquilo que vem de fora. Então, um valor estrutural, que é um termo que inclusive o Ali Cravo que desenvolveu, ele fala muito sobre isso, valor estrutural e valores negociáveis no relacionamento. Valores estruturais seriam então um conjunto de crenças, de princípios que vão guiar o seu comportamento num relacionamento. É aquilo que realmente importa para você dentro de uma relação e que se você abrir mão daquele valor, você vai se sentir tão mal que você vai se autoanular, você vai passar por cima de si mesmo. Então, dentro de um relacionamento, a gente tem valores estruturais, que é aquilo que a gente não pode abrir mão, senão seria uma concessão indigna, ou seja, a gente passaria por cima da gente, engoliria sapo. E tem valores que a gente tem que são flexíveis, a gente pode negociar, se a gente ama muito uma pessoa, eventualmente a gente pode abrir mão daquele valor, se aquilo é importante para o outro, porque isso não vai fazer mal pra gente, ou seja, a gente não vai se autoanular, a gente abrir mão daquele valor. Então, em qualquer relacionamento, tem coisas das quais a gente pode abrir mão e tudo bem, e ser flexível, porque aquilo não nos fará mal, não nos fará engolir sapo, ficar reativo, nada disso. E tem valores que são muito importantes. Esses valores que são muito importantes, a gente pode chamar de valores essenciais ou valores estruturais, porque eles ditam a forma como a gente acha importante se comportar e como a gente acha importante o outro se comportar. Agora, como é que a gente sabe aquilo que realmente importa pra gente no relacionamento? Como a gente sabe o que é estrutural e o que é negociável? Uma forma interessante da gente ter essa percepção é identificar o que nos incomoda profundamente na relação com o outro. Então, vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que no relacionamento com as pessoas você fica muito irritado quando alguém é muito invasivo com você, quando a pessoa te critica muito ou fica te falando o que você deve vestir, como é que você deve falar, ou seja, aquela pessoa de alguma forma fica tentando moldar o seu comportamento. Aí você pode falar: ah, Gisela, mas ninguém gosta disso. E não é verdade, tem pessoas que tanto faz, algumas pessoas às vezes nem percebem que isso é um problema, ou não se importam, ou às vezes não gostam muito, mas não ligam tanto assim. Agora, para algumas pessoas isso é profundamente irritante, né? Você pode achar aquilo tão invasivo que se você convive com frequência com alguém que faz isso, você pode até ficar doente de tão invasivo que é para você. Então você sabe que o respeito à sua individualidade e ao seu espaço pessoal
é um valor estrutural para você, porque sempre quando acontece o contrário em algum vínculo, você se sente muito mal, você engole muito sapo, né? Aquilo é uma coisa que te incomoda profundamente. Então, é só você se lembrar das suas relações, das coisas que mais te incomodam, que você vai ter clareza do que é estrutural, do que é negociável. Um outro exemplo, para ficar um pouco mais claro. Às vezes você é vegetariano, e ser vegetariano é uma coisa que estrutura a sua vida por uma questão ideológica, filosófica. Então você baseia toda a sua vida nessa filosofia, nesse princípio, porque para você isso é muito importante. Então se relacionar com alguém que come carne, para você seria algo muito ofensivo, porque você entende o vegetarianismo como um valor estrutural. Então não tem como você se relacionar com alguém que come carne sem passar por cima de si mesmo. Então aí você pode fazer a sua listinha de valores estruturais e colocar ali que ser vegetariano é um valor estrutural. E você pode perguntar assim: ah, Gisela, mas então eu vou ter que ficar mudando o outro se eu não concordo com um valor que ele tem? E não, gente, não é sobre isso. Não é sobre mudar o outro. Mas se você está se relacionando com alguém e percebe que essa pessoa não tem um valor que para você é estrutural, de duas uma, ou você flexibiliza esse valor e aí ele deixa de ser estrutural, porque você vai ter que fazer uma concessão ali, ou você cai fora porque percebe que essa pessoa não tem os mesmos valores estruturais que você. Por exemplo, se para você é muito importante ter filho, não dá para você se relacionar com uma pessoa que não quer ter filhos. Aí você pode falar: não, mas a pessoa pode mudar a longo prazo, as pessoas mudam. Ok, as pessoas podem mudar, mas elas nunca mudam do jeito que a gente quer, nem quando a gente quer, nem como a gente quer. E também não é certeza que elas vão mudar. Não dá pra você manter um relacionamento com a esperança de que o outro mude, sendo que essa pessoa já deixou claro desde o início que ela não tem um valor que pra você é estrutural. Então aí já é um alerta vermelho para você cair fora desse vínculo e buscar outra relação com uma pessoa que tenha ter filho como um valor estrutural, né? Então a gente tem que estar sempre atento ao autoconhecimento para saber aquilo que realmente importa, aquilo do que não dá pra gente abrir mão no relacionamento. Por exemplo, às vezes até num relacionamento profissional, como é o caso da moça que me fez a pergunta, ela relatou na questão que esse profissional que estava prestando um serviço para ela avisou para ela de última hora que ele ia tirar férias. E ele não trouxe essa informação de maneira antecipada, de forma que ela pudesse se planejar. Ele avisou de última hora, né? Então no dia da sessão dela ele avisou para ela, quer dizer, foi um grande desrespeito com o tempo dela, com a hora, com a disponibilidade. Ela se sentiu desrespeitada. E depois ela me relatou no direct que de fato ela é uma pessoa que valoriza muito essa questão de horário, de prazos, que isso é um valor estrutural para ela. Se você é uma pessoa que se importa muito com prazos, com horários, com agenda, se para você é importante que a pessoa chegue na hora, por exemplo, não dá para você desenvolver um trabalho a longo prazo com um profissional que não tem os mesmos valores que você, porque senão você vai ficar engolindo o sapo constantemente. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes vão no médico e o médico atrasa 3, 4 horas a sessão. E não é algo eventual, é algo frequente. E para a pessoa essa questão de respeitar o horário é um valor estrutural e a pessoa frequentemente vai num profissional que desrespeita o tempo dela, então ela vai colecionar frustrações, ela vai engolir sapo. Então o que eu estou propondo aqui não é que você tenha que reclamar com o profissional ou tentar mudá-lo. Não, eu acho que você deve procurar um profissional que tenha os mesmos valores que você. Às vezes é difícil encontrar, a gente tem que ir pela tentativa e erro, mas é importante a gente trabalhar com pessoas que tenham valores parecidos, para que a gente não fique engolindo essas raivas. Tem uma coisa muito interessante que o Ali Cravo fala, que quando a gente fica com raiva do outro por se sentir invadido ou desrespeitado, na verdade a nossa raiva não é do outro, é da gente mesmo por ter se colocado naquela situação. Né? Muitas vezes essa raiva é nossa, porque a gente se deixou invadir, a gente se permitiu invalidar. Então, por exemplo, se você está num relacionamento afetivo, entre aspas, com uma pessoa que vive te dando cano,
que atrasa, não avisa que vai atrasar, que fala que vai te ver, desmarca em cima da hora. Isso é frequente, não é uma coisa eventual. A pessoa já revelou inúmeras vezes o descaso que ela tem em relação a você. E se para você essa questão de horário, de respeito àquilo que foi combinado é um valor estrutural, se para você isso é muito importante e você se sente constantemente desconsiderado pelo outro quando ele faz isso, então eu vou ter que cutucar a ferida aqui, mas já é um problema seu quando você decide se manter num vínculo onde você é constantemente invalidado, desconsiderado, não percebido e você ainda continua saindo com essa pessoa. A pessoa já deixou claro o valor que ela te dá. Ah, mas essa pessoa é assim mesmo, é o jeito dela. Ok, é o jeito dela, não estou dizendo que você tem que mudar o outro, que você tem que impor os seus valores, a sua filosofia de vida para o outro, de forma alguma. Se o outro não te perguntar, você não tem que impor nada, você não tem que falar nada. Agora, se a pessoa faz isso com frequência, você se sente invalidado constantemente, vai engolindo sapo, vai guardando raiva, além de tudo você ainda continua vendo essa pessoa com frequência, então você está mantendo, você está patrocinando esse comportamento negligente que essa pessoa tem com você e você está colecionando frustrações. Mais cedo ou mais tarde você pode até acabar somatizando, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, você meditar, fazer terapia, por exemplo, e até relembrar todos os momentos relacionais nos quais você se sentiu mal, você se sentiu incomodado, para que você possa trazer à consciência essa listinha dos valores estruturais, daquilo que você não pode abrir mão de jeito nenhum num relacionamento, senão você vai estar se autoanulando. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta que se usem palavras de baixo calão quando você está, sei lá, fazendo a sua refeição e aí de repente na sua família é habitual as pessoas usarem palavras de baixo calão. E às vezes você atura essa situação porque não tem jeito, você tem que ir naquele almoço, naquela reunião e as pessoas são daquele jeito. Ok, eventualmente você fazer isso não é uma agressão contra você, mas se você tiver que fazer isso sempre, será um problema. Então aí cabe a você estabelecer limites claros para que aquele convívio não seja excessivo e para que você não fique colecionando situações de frustração. Então, assim, se é uma coisa que te incomoda muito e você não tem o poder de mudar o comportamento de todo um grupo de pessoas, então você pode escassear o convívio e menos nesses ambientes. Ou se você tinha o hábito de frequentar grupos em que as pessoas faziam piadinhas muito sarcásticas e você não gosta das piadas, você não vai ser aquela pessoa que vai tentar educar os outros para explicar que não é assim, né? Até porque o Ali tem uma frase muito boa, ele fala assim: consciência não se impõe, se aprende por contágio. Se ninguém perguntar nada para você, se ninguém mostrar essa receptividade para a mudança, não cabe a você ficar tentando moldar o comportamento do outro e impor um valor pessoal naquele grupo, mas cabe a você procurar a sua turma, as pessoas que têm os mesmos valores que você, que falem sobre assuntos do seu interesse, né? Porque senão é até uma postura um tanto arrogante e narcisista quando a gente quer impor a nossa visão de mundo para o outro. E não é assim que a gente transforma as outras pessoas, impondo uma consciência que às vezes essa pessoa não tem preparo para ter. Mas se você não sente afinidade, sai daquele grupo, se distancie, vai procurar a sua turma, as pessoas que comungam dos mesmos valores que você. Né? Se você tem uma certa visão de mundo e você não encontra pessoas que pensam como você, grave vídeos aqui no YouTube para você encontrar os afins, as pessoas que pensam parecido, divulgue as suas ideias. Essa é uma forma também de você encontrar amizades, encontrar pessoas que têm uma filosofia de vida parecida com a sua, né, através das redes sociais. É através dessa percepção do nosso grau de afinidade com cada pessoa, com cada grupo, que a gente vai se encontrando e a gente vai percebendo até onde a gente pode ir com o outro. Se por acaso você já está num vínculo afetivo, num casamento, e você tem um parceiro que constantemente fere um valor estrutural seu, e você só foi perceber que isso acontecia depois que você já estava casado, você pode chegar para o seu parceiro e conversar com ele, falar: olha, fulano, eu te amo muito,
mas sempre que você faz tal coisa, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Você não precisa falar, você tem que mudar, porque não, você não vai chegar acusando o outro, porque se você já chega em tom de acusação, existe uma tendência muito grande que o outro se feche, que ele fique na defensiva e que ele nem escute o que você está trazendo. Então você não vai chegar em tom acusatório, mas você pode chegar, essa é a minha sugestão, claro, você vai aplicar se você sentir afinidade ou não, mas você pode chegar expressando para o outro como você se sente diante daquela situação. E aí cabe ao parceiro ou à parceira decidir como é que ele vai se comportar diante daquela informação que você está trazendo. Se essa mudança de comportamento que você está solicitando não fere um valor estrutural do parceiro ou da parceira, a meu ver não tem o menor problema ele mudar de comportamento para atender uma demanda sua, já que isso é tão importante para você. Mas aí vai depender do grau de consciência desse parceiro, do quanto ele está disposto de abrir mão de algo em prol do relacionamento. E aí também você precisa avaliar o quanto esse valor realmente é estrutural para você, a ponto de você querer manter ou não o vínculo. Aí tem que ser uma escolha muito pessoal, você tem que avaliar os prós e contras, né? Por isso que o ideal é que a gente já conheça os nossos valores estruturais de uma forma muito clara antes de casar. Pra gente não embarcar num casamento e só depois que a gente casou que a gente vai descobrir que o parceiro não quer ter filho, ou que o parceiro gosta muito de conviver com a família, né, com a família dele, no caso, não com a família que ele está construindo com você, mas com a família de origem, ele quer almoçar com a mãe dele todo domingo, e você não é assim, você não tem esse convívio com a sua família, e aí você só vai descobrir isso depois que casou. Então aí é uma questão de depois do casamento você saber negociar e avaliar as prioridades. Se aquilo te incomoda muito, você pode falar, ó, de domingo você vai almoçar com a sua mãe, eu vou sair com as minhas amigas, ou eu vou no shopping, vou fazer outra coisa, mas eu não vou com você porque eu não me sinto bem lá. E aí cabe a ele respeitar as suas escolhas. Então, resumindo, gente, a gente conhece os nossos valores estruturais ao longo da vida, pelo processo de despertar, de autoconhecimento, através de muita meditação, de muita terapia e observando aquilo que nos incomoda profundamente nos relacionamentos. Se está incomodando, é que está cutucando alguma ferida, é porque às vezes a gente está se deixando invadir, né? A gente está passando por cima de algo que é importante. Sempre que a gente está passando por cima de algo que é importante para nós, a gente vai se sentir incomodado. Então, por exemplo, se você tem um amigo que fala muito, ele só fala dele e nunca te escuta, e quando você vai abrir o coração e falar de você, ele invalida, ou ele começa a falar dele de novo, ignora o que você falou te dando inexistência, e você se sente constantemente sozinho com esse amigo, porque ele quer falar dele, ele não quer te ouvir, não quer te acolher, não é uma via de mão dupla, é uma pessoa que só fala sobre ela. Então, se você se sente constantemente invalidado nesse vínculo, não percebido, seria uma autoanulação você patrocinar esse comportamento da outra pessoa mantendo esse vínculo. O ideal é você se afastar gradativamente. Você não precisa necessariamente falar para essa pessoa que isso te incomoda se você percebe que essa pessoa não tem preparo, não tem maturidade para ouvir, até porque você está querendo se afastar porque provavelmente o outro não tem preparo para ouvir a verdade. Então você pode ir escasseando o contato com essa pessoa para manter a dignidade e para respeitar um valor estrutural. Você já sabe então que ter uma troca digna e saudável numa relação, ouvir e ser ouvido, é um valor estrutural para você. Porque se o outro fala só dele constantemente, isso te incomoda muito, então essa é uma forma de você conhecer um valor do qual você não pode abrir mão no relacionamento, porque se você abrir mão, você vai engolir sapo, você vai passar por cima de você vai se autoanular. E a gente vai percebendo isso através desse mal-estar, desses incômodos relacionais que tocam algumas feridas importantes, né? Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu peço que você deixe seu like aqui pra mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Se você gosta do meu conteúdo, quer ficar mais próximo de mim e ter acesso a vídeos inéditos sobre temas que eu não falo tão abertamente, nem tão profundamente aqui no canal, eu te convido a se inscrever no meu clube de assinaturas. Já são mais de 75 vídeos inéditos, tem muito conteúdo maravilhoso por lá sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, astrologia, dou
várias dicas também sobre coisas que eu pratico na minha vida e que eu não falo tão abertamente aqui nas redes. Então lá é um espaço mais privado para quem realmente gosta do meu conteúdo. Se for o caso, eu vou deixar seguir alguns trechos do meu clube para você conhecer, para você decidir se toca ou não o seu coração, se você quer se inscrever. Se você quiser se inscrever, o link para inscrição tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. E aí, essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho, e a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.